Como que era, se você fosse falar de alguns aspectos que hoje tem e antigamente não tinham, em relação a melhorias da Lei Rouanet? Pelo que eu vi assim, superficialmente, era bagunçado. Quem queria ia, pedia, pegava e não precisava comprovar, seguir os parâmetros da lei, que é devolver em cultura, diversão para a população. Explica pra galera, ô Mário, da onde que vem esse recurso e o que mudou depois dessa alteração da lei? A lei, o nome dela, na verdade, a Rouanet é o apelido. Ela é a lei de renúncia fiscal, ou seja, as empresas vão pagar, ou você vai pagar também, pessoa física também pode, e aí você tem um percentual disso para você investir em cultura. Essa era a ideia poética do governo, ou seja, vamos ajudar a fomentar a cultura a partir de renúncia fiscal, ou seja, não vamos tirar do governo, vamos tirar dos impostos uma parte daquela empresa, já que ela vai pagar o imposto, ela vai poder, em vez de pagar o imposto, fomentar cultura. E ela precisa aceitar isso. A empresa tem que haver um projeto feito na lei, inscrito na lei, que tem que ter um orçamento e um plano de ação. Depois que ele recebe o aval da lei, ele vai até as empresas e capta esse recurso. Tá. Só que aí, o que acontece? Os percentuais, eles funcionavam da seguinte maneira: 50% deste recurso captado ficava para lucro da empresa, 30% ficava para divulgação, 15% para escritórios de advocacia e contabilidade. Ou seja, 50 mais 30 mais 15, 5% ficava para cultura. Mesmo assim, sem a gente ter ideia... Legalmente ou esquema? Legalmente. Isso era o percentual da lei. Esses percentuais estavam definidos na lei. Se você tem uma empresa de produtos, você vai ter um lucro entre 3% e 5% depois de 5 anos. Se você tem uma de prestação de serviço, talvez depois de 5 anos de 7% a 10%. Nenhum negócio no planeta te dá imediatamente um lucro de 50%. Isso estava no papel. Isso estava escrito lá, não era ilegal. 30% desse recurso ficava para divulgação. O que é divulgação? Jornais, revistas, TV, publicidade. Como que você divulga alguma coisa de um negócio que você tem? Você tem que botar nos jornais, você tem que botar na TV, você tem que botar em algum lugar, certo? Só para você ter uma noção de números, né? Você está falando aí que a lei movimenta mais ou menos 2 bilhões de reais por ano. 50% disso é para lucro. 30% disso, cerca de 600 milhões de reais, ia para divulgação. E 15% disso, obrigatoriamente em lei, ia para escritórios de advocacia e contabilidade. Viciada a lei, no mínimo. Não, na raiz, no cerne da questão, ela não cumpriu o que ela veio, o papel que ela tinha sido destinada a cumprir. Que era fazer o quê? O Brasil é continental, o Brasil não é o eixo Rio-São Paulo. Tudo bem, aqui a economia é pulsante. São Paulo é a capital econômica do Brasil, é o coração pulsante do Brasil, dos negócios, né? Mas justamente por isso deveria haver o bom senso das pessoas entenderem que precisava que isso fosse mais pulverizado, que isso fosse para o artista iniciante, como o presidente fala muito bem. E aí o que a gente fez, Pazini? A gente diminuiu esse lucro de 50 para 15, ainda é muito, tá? A gente diminuiu esse investimento em divulgação de 30% para 5%, com um teto de 300 mil. Se o projeto for... Se 5% passar de 300 mil, não vai passar. O teto é 300 mil. Não vai ter mais 600 milhões por ano de investimento em mídia, né? Desobrigamos a contratação de advogados e contadores e deixamos a cargo de quem busca a lei, se tiver necessidade de contratar um advogado, facultativo. Então hoje a lei ficou da seguinte forma: 80% do recurso vai para a cultura, 15% para quem administra e 5% para divulgar o projeto, com teto de 300 mil. Ou seja, é muito óbvio porque que todo mundo te odeia. Aliás, todo mundo não. Quem se beneficia dessa porra te odeia. Mas ainda é ridículo. A gente lançou a Instrução Normativa em 8 de março. A partir do dia 10 de março, eu falei para você, eu sofri uma campanha de difamação. Você já não presta mais? Não, eu sofri uma campanha... Normalmente são de 25 a 30 matérias por dia desde que eu assumi. Depois do dia 8 passou para 300 matérias por dia. Então é óbvio que a gente está incomodando um interesse bilionário. Bilionário. Quem é que tem dinheiro hoje para soltar 300 matérias por dia sobre você? Quanto custaria para você soltar 300 matérias por dia em todo o Brasil sobre você?
Você acha que é barato me difamar? Nem ferrando. Claro que mas não. Mas compensa. Deve compensar. Porque é um ato de desespero e provavelmente essas 300 matérias diárias não chegam nem aos pés do valor. Também acho. Que eles recebiam. Que eles estão percebendo. E outra coisa que é importante a gente falar, né? Existe uma falácia que o governo, que a Secretaria de Cultura travou a cultura. Só para você ter uma noção, no ano passado a gente fez recorde de investimento na Rouanet. Só que dessa vez aplicando em restauração de patrimônio cultural, orquestras, festas tradicionais, música. Teve até uma questão do Museu do Ipiranga, né? Isso é mais uma, né? O Museu do Ipiranga é uma obra construída com a Lei Rouanet, não tem um centavo do governo do Estado. E ele estava publicizando como se fosse dele. Mas aí o buraco é mais embaixo, né? A gente foi lá e falou, ou tira essa publicidade ou acabou, a gente vai travar o projeto, porque a gente tem esse poder, tá dentro da lei, não é o poder do Mário Frias querer, não. A questão é que o cara é um chupim, porra. O cara é aquele passarinho que bota o ovo no ninho dos outros, o cara cria e ele leva a fama. Quando nasce, ele vem buscar. E com a gente não é assim, não funciona assim. Ele simplesmente botou a placa lá. Botou a placa, gravou vídeo, disse que ia fazer a entrega. Porra. Ele e o outro secretáriozinho dele aí, de cultura aqui do estado de São Paulo. Mas existem problemas muito sérios, Mazini, que a gente precisa falar. Na pandemia de 2020, no meio da pandemia, o Legislativo criou a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc, e nós criamos os incisos da lei. Nós dissemos, olha, tudo bem, a lei é isso, mas a gente faz a discricionalidade. A gente vai ter a discricionalidade de para onde vão os recursos. Foram 3 bilhões de reais em 2020, tá? A questão é que aquele momento foi um momento sensível, porque os artistas nem sabiam quando iam voltar a trabalhar. Aconteceram muitos fatos desagradáveis com a utilização da lei? Sim, a gente recebeu muita reclamação, mas muita gente boa foi beneficiada com a Lei Aldir Blanc. Claro que houve evasão aí, né, para não falar outra coisa. Claro que aconteceram projetos que a gente não gosta de falar, que a gente não gostaria que tivesse. Claro que muita gente ligou, pô, só os artistas aqui dos amigos do prefeito que receberam dinheiro, muito, mas a gente ouviu muito isso. Mas, de qualquer forma, mostra a boa vontade do presidente Bolsonaro com os artistas. Então, só naquele ano de 2020 foram os investimentos em Rouanet, mais 3 bilhões, foram quase 7 bilhões de reais investidos. Ano passado, no ano de 2021, nós batemos o recorde de investimento. Só que dessa vez, a gente está tomando conta do dinheiro, da prestação de contas. A gente está dirigindo de alguma maneira porque somos um governo eleito, é obrigação de um governo eleito construir políticas públicas. Então, beneficiamos isso que eu te falei, patrimônio histórico, museus, orquestras, festas tradicionais. Então, não é que houve um represamento de... Isso é mentira. O governo investiu mais do que a maioria dos outros governos, só que investiu certo. E de forma justa, eu observei que vocês estão visitando projetos que são pequenos. Porque é para isso que a lei serve. A lei é de fomento, não é de sustento. A lei é feita para alicerçar projetos pequenos, não é para bancar projeto de marmanjo milionário. Quando a gente vê o artista de molho não aparecendo muito na TV, principalmente, aliás, exclusivamente no governo anterior da esquerda, nós poderíamos presumir que são pessoas que estão gozando da verba da Lei Rouanet de forma errada? Porque você não vê mais a pessoa na mídia, circulando aí. Mas você fala, caralho, a pessoa tá voando, viajando. Da onde que vem o recurso dela? Mas é uma máquina... Existe muito isso? É uma máquina muito poderosa e que definitivamente não foram os artistas que tomaram posse disso. É uma minoria, é uma elite, né? Uma elite sindical. Uma elite que fazia o tomar lá da cá. Fala bem de mim, que você vai estar sempre na lista VIP dos projetos. Puta que pariu. Agora, nisso tem empresas que mantiveram os investimentos no mesmo grupo, você tem produtoras, você tem artistas, mas isso não é a tônica, isso não é o 100%. Milhares de artistas ao longo desses pelo menos aí 30 anos, essas 3 décadas aí, foram sacrificados, né? Foram sepultados. Por quê? Porque era sempre mais do mesmo.
Mais do mesmo. Vamos regravar o fulano, vamos regravar o ciclano, vamos fazer... tudo com essa verba. De não sei quem. Não é propriamente dessa verba, mas é que a estrutura ela ficava girando. E uma grande empresa não queria patrocinar o Zequinha da esquina. Por exemplo, uma das alterações que a gente fez é que a cada milhão investido num projeto grande, a empresa vai ter a obrigatoriedade de 10% disso ser investido num projeto que nunca recebeu fomento. Por que não tomaram essa atitude antes? Ficaram batendo em mim porque eu baixei o teto do salário de artistas de 48 mil para 3 mil. Nossa, é muito pouco. Só que ninguém diz que é 3 mil por apresentação. Se o cara fizer 2 apresentações num dia, são 6 mil reais. Antigamente era 100. É um deboche. E agora a gente está sofrendo mais uma derrota, quer dizer, porque por enquanto a gente batalhou bastante pelas pequenas vitórias, mas a Lei Paulo Gustavo é uma derrota. Por quê? Porque eles vão tirar a discricionalidade do governo federal, vão pegar um dinheiro que é do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual e vão distribuir para governadores decidirem o que vão fazer com o dinheiro da cultura. Será que o povo brasileiro está satisfeito com isso agora? Passou ontem no Senado a lei. E a lei tinha passado no Senado, tinha ido para a Câmara. Na Câmara ela tinha sofrido modificações muito importantes, devolvendo a discricionalidade do recurso para o governo federal, e o Senado ontem arbitrariamente derrubou tudo. Então, assim, a gente passa... E por que isso? Aí você tem que perguntar, você tem que fazer essa pergunta para mim. Por que isso tudo, Frias? Interesse, algum interesse. Não, porque nós tiramos o mecanismo da Rouanet. E eles estão tentando canalizar... Eles estão fazendo outro recurso. Eles estão buscando outro espaço para continuar a velha mamata de sempre para o mesmo grupinho que estava em Brasília outro dia lutando pela terra. É aquele mesmo grupinho.